Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao programa Museus e Companhia, um programa, como sabem, dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Fausto Vicente, um designer gráfico que se assume como viciado. Viciado em quê? Imaginem, é viciado em museus, livros e viagens. Hoje quisemos trazer ao nosso programa um visitante de museus. É importante para quem trabalha em museus conhecerem os seus visitantes, os seus públicos. Mensalmente, caros ouvintes, convidamos a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham e, no caso de hoje, aqueles que os visitam. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, o terceiro sábado de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Olá, boa tarde, Fausto Vicente, seja bem-vindo ao programa da ABC Portugal e aqui Orei e obrigado por estares aqui connosco. Obrigado, Gonçalo, boa tarde também. Fizeste uma boa viagem até Orem? Sim, fiz. Desde as Caldas da Rainha. Sim, desde as Caldas. Passei por Alcobaça, depois Porto Mós e depois... Orem, graças também a uma melhor estrada através do IC9. Sim. E passaste em Alcobaça e diz a canção, não é? Quem passa por Alcobaça não passa sem lá voltar. Exatamente. Mas vindo a Orem está sempre bem e irás voltar certamente, Fausto. Olha, fala-nos um pouco de ti. Então, eu nasci nas Caldas. Caldas da Rainha, de Gema. Sim, de Gema, sim, nasci no Monte Pio. Desde muito cedo que vou a museus. Acho que desde que não me lembro, vejo fotografias de pequenino e desde bebé mesmo. Tenho fotografias de colo já nos museus. E sabes, ou lembras-te qual foi o primeiro museu que visitaste? Não sei se poderá ser considerado, mas a fotografia que eu tenho mais antiga... em algo que para mim eu considero um museu, que é o Jardim Zoológico de Lisboa, que é uma espécie de museu de animais, não é? Eu pelo menos considero um museu. Mas depois passei por muitos museus, o meu tio foi muito impulsionador, nunca teve filhos, e foi como um segundo pai para nós, um pai quase cultural, não é? Que nos introduziu no mundo dos museus e dos livros e da cultura. E desde muito cedo que sempre fui a museus, as minhas férias eram passadas em Lisboa quase todas, e sempre que ia a Lisboa havia museus. Uma infância privilegiada que tiveste esse acesso através da família. Quando não se tem, é através da escola. Também fizeste o teu percurso escolar nas Caldas e também, creio, que irias fazer visitas a museus. Sim, também fui muitas vezes a museus através da escola. E se calhar alguns tu já tinhas visitado? Sim, alguns já tinha visitado e eu acho que se calhar, talvez tenha sido, mesmo na escola tenha sido um bocado privilegiado porque eu fui aluno de artes. De forma que no secundário também nos levavam a museus de artes, a Serralves, a Lisboa. E não só fora, também dentro. Também dentro, ou não sim. Visitavam dentro. É porque Sim. Às vezes, agora já não tanto, ainda bem, muitas das escolas não conheciam o que estava à volta da escola, iam visitar para fora, fazer quilómetros e mais dispendioso e por vezes tinham ali espaços que não eram visitáveis, não conheciam. Sim, íamos para fora, mas também fomos, principalmente enquanto aluno de artes, íamos aos museus também da cidade, ao Museu Malhoa, ao Museu de Cerâmica, até porque íamos para lá desenhar mais para o Museu Malhoa até. Os professores levavam-nos para o Museu Malhoa e ficava a turma inteira espalhada pelo museu a desenhar as esculturas, os desenhos, os quadros. Naquele espaço maravilhoso, sim, naquele jardim maravilhoso. Onde eu também trabalhei mais tarde. já vamos falar do ponto de vista depois profissional. Portanto, foi esse o teu percurso até ao 12º
e depois do 12º. Portanto, concorreste logo ou tinhas sempre essa perspectiva de concorrer ao ensino superior? Sim, eu concorri ao ensino superior e até concorri para 2 cursos diferentes. Concorri para design e concorri para o curso de som e imagem, que é mais virado para o cinema e para o som também. Também é uma área que te atrai? Ou atraía na altura, se tinhas dúvida? Eu não tinha a certeza se conseguia entrar em design e então inscrevi-me em 2 cursos do género. Se não conseguir entrar num, pode ser que tenha hipótese noutro. A verdade é que fui aceito nos 2 e depois acabei por optar pelo curso de design. E lá nas Caldas? Sim, nas Caldas, na Escola Superior de Arte e Design. Sim. E tinhas também a intenção de... Porquê é que escolheste as Caldas? Também concorreste para outras cidades? Não, eu na altura concorri para outras, porque tive que pôr outras escolas em 2º e 3º lugar, mas a minha intenção eu acho que foi mesmo ir para as Caldas, porque era próximo de casa, não tinha que estar a pagar rendas noutros sítios, e a escola em termos de design era relativamente conceituada, era uma escola que era boa, os alunos que saíam de lá normalmente eram alunos que tinham trabalho, e acabei por optar por ser nas Caldas, por ser mais próximo, mais barato, e também pela qualidade da escola. Assim. Porque, por vezes, o desejo é sair daquele meio e conhecer novas pessoas, uma cidade maior, por exemplo, Lisboa ou Coimbra. Eu acabei por estudar mais tarde em Lisboa também, depois no doutoramento, fui para a Faculdade de Belas Artes, onde fiz só a parte curricular do doutoramento. Então, já vamos falar sobre a parte curricular e a ideia que tu tinhas, a tese, pelo menos, que poderá vir a ser depois concluída. Quando entraste então para a Escola de Superior das Caldas da Rainha, gostaste do curso? Correspondeu às tuas expectativas? Gostei muito. Até porque muitos dos professores eram relativamente novos, e o que ajudou a criar uma relação de proximidade com eles. Quando estava a falar para um professor, estava a falar quase para uma pessoa da mesma idade que eu, que era muito próxima, e eu gostei disso. Sim. Porque às vezes, agora não tanto, mas havia uma grande distância entre o professor e o aluno, e sobretudo no ensino superior acontecia muito, era ali uma barreira. Hoje as relações estão muito mais próximas. Eu na Faculdade de Belas Artes senti um bocado isso. Mas é um peso diferente, até uma universidade, uma escola de Belas Artes. Mas eu acho que não foi só por isso, foi porque o facto de ser um doutoramento, e o doutoramento nós tínhamos vários professores e cada professor, por exemplo, só nos dava uma aula ou 2, o que não era o suficiente para criar uma relação com eles, enquanto nas Caldas tínhamos muitas aulas com todos os professores, o que se criava uma relação de amizade. Muitos deles posso considerar meus amigos ainda hoje, não é? Isso é muito bom. Sim. E portanto, durante o curso tem uma parte muito prática, iam fazendo trabalhos, ou foste logo fazendo alguns trabalhos extra curso? Sim, tanto que no terceiro ano de licenciatura havia um projeto que era dado a todos os alunos do último ano, que era um evento que a escola realizava, que era um evento sobre design, que era o Comunicar Design, em que eram convidados designers nacionais e internacionais, assim, dos melhores, e esses designers eram convidados para dar conferências durante 3 dias, acho que eram 3 dias, e eram feitos workshops. Alguns deles faziam workshops em que os alunos podiam inscrever e contactar de forma mais direta com esses designers de topo, nacionais e internacionais. E acabando a licenciatura, como é que foi depois entrar no mundo profissional? Eu por acaso tive alguma facilidade em entrar no mundo profissional. O meu primeiro trabalho foi logo com os museus municipais, no Centro de Artes. Nas Caldas da Rainha? Sim, um estágio profissional. Eles que precisavam, o Museu António Duarte, Ateliê Museu António Duarte, entrou em obras e eles tinham que fazer o redesign expositivo todo do museu. E então precisavam de uma pessoa que neste caso quiseram que fosse um aluno recém-formado, e acabei por ser eu. Eles acho que entraram em contacto com alguns professores para saberem se havia alguns alunos que pudessem encaixar no perfil. Houve quem me sugerisse a mim também, depois fiz uma entrevista, eles gostaram de mim, fiquei,
e pronto. E ficaste, o estágio profissional foi de 9 meses? Um ano, na altura ainda era um ano, Era um sim, ano. na altura era um ano. Pois, eu também fiz um estágio, mas era de 9 anos. Sim. E depois desse estágio não continuaste lá? Não continuei lá porque eu acho que o que eles precisavam não era de um designer a tempo inteiro, porque isto foi a minha primeira experiência num município também, numa parte que eu acho que é privilegiada, que é os museus, em que as pessoas são mais sensíveis, em que pode haver um cuidado diferente no trabalho gráfico que é realizado. E eu acho que correu bem, conheci lá a minha mulher também, acabámos por nos casar e pronto. Que engraçado mesmo, no mundo dos museus e encontrares a tua cara metade, a Rita, e cumprimentamos aqui a Rita desde já deste programa. Depois, então, daí foste para a capital distrito ou não? Ou ainda passaste por outro... Não, ainda passei, ainda trabalhei na Escola Superior de Arte e Design, ou seja, eu acabei o meu estágio de um ano, fiquei a receber do Fundo de Desemprego, porque na altura um ano ainda dava direito ao Fundo de Desemprego, e quando fui para o Fundo de Desemprego sabia que havia algumas pessoas que nos museus municipais lá das Caldas tinham umas medidas que se chamava, acho que era o SEI na altura, ou os POCs, que era para quem estava a receber do Fundo de Desemprego trabalhar e recebia mais um bocadinho, e no meu caso falei nisso no Centro de Emprego, eles disseram, pergunte, porque os sítios públicos têm essa possibilidade. E na altura depois eu lembrei-me de perguntar na Escola Superior de Arte e Design se eles precisavam. Eu já tinha uma boa relação porque, ou seja, no princípio do meu mestrado ainda participei em alguns trabalhos extracurriculares. Neste caso, entrei num projeto que era para a Gruta Algar do Pena, que era uma espécie de gruta-museu, em que tivemos que fazer a identidade. Eu participei, depois até eles pagaram-me, ou seja, podia imprimir os meus trabalhos na oficina digital e não pagava, ou seja, pagaram-me em troca de serviços, de certa forma, e depois esse trabalho fez com que eles gostassem de mim, do meu trabalho, e abriram então um concurso quase de propósito para que, depois aquilo ainda teve que passar por uma fase de seleção, mas como tinham boas referências minhas, acabei por ficar e trabalhei lá, onde dávamos apoio aos alunos de design, também de artes plásticas e de outros cursos, mas normalmente quem ia para a oficina digital, que é uma espécie de uma gráfica pequenina, eram mais os alunos de design gráfico, e dávamos-lhes apoio, ensinávamos-los a mexer com os programas, a trabalhar com as impressoras, mas tudo numa forma que eles se tornassem autónomos. Então depois, quando eu estava a chegar ao período limite da medida do POC, porque já estava a chegar ao limite, é que houve também alguém de Leiria que ligou para lá a saber se havia alunos ou pessoas que pudessem encaixar no perfil para trabalhar em Leiria, ainda como freelancer, não é? Para lhes dar apoio nos projetos, e fui referenciado novamente. Fui lá, fiz entrevista, fiquei. E ficaste em Leiria na parte do teatro? Não, isso foi mais tarde. Nessa altura ainda fiquei a trabalhar na Galeria Municipal, que é o Banco de Portugal, onde fazíamos muito trabalho cultural, não só cultural, também fazíamos trabalhos para as outras áreas do município, para o desporto, para tudo, para as obras, mas havia muito trabalho que era trabalho cultural, daí eles me terem escolhido a mim, porque já tinha experiência, já tinha passado pelos museus municipais das Caldas, tinha experiência com municípios, tinha experiência cultural, e isso de certa forma interessou-lhes e comecei a fazer trabalho com eles. E depois? Depois chegou um momento em que eu, de certa forma, porque estes contratos precários não podem ficar durante muito tempo, deixei de ter contrato com eles, voltei para as Caldas, passado um mês já estava a trabalhar no outro lado, no Centro Cultural das Caldas, no Centro Cultural e Congressos. Também vi num jornal que eles estavam a precisar de um designer, eu estava desempregado, tinha acabado de ficar desempregado, concorri, mandei para lá o currículo, eles pediram-me para fazer um cartaz, porque na altura acho que o Centro Cultural tinha feito 10 anos, acho que era 10 anos, e então pediram para fazer um cartaz de comemoração do aniversário. Fiz um cartaz, selecionaram o meu, chamaram-me para entrevista,
Gostaram também do meu trabalho. Acho que na altura fui o único, ninguém levou trabalho portfólio. Eu na altura imprimia os meus cartazes todos e livros e coisas que fazia, e levei, ia carregado com uma mala atrás cheia de trabalhos. Na altura até me senti um bocadinho mal, estava a ver as pessoas à espera da entrevista, ninguém levava nada, e eu assim, foi encarregado com isto tudo, venho aqui super carregado. E na altura acho que foi um dos motivos que os levou a escolherem-me, porque conseguiram ver o meu trabalho e gostaram também. Sim. E depois então... Então depois houve uma altura a meio do tempo em que estive no Centro Cultural, em que fiz uma pré-candidatura para o Teatro José Lúcio da Silva. Eles já conheciam o meu trabalho, porque eu já tinha trabalhado como freelancer na Leiria e fiz alguns trabalhos para o teatro, pequenos, mas fiz algumas coisas, tinham boas referências minhas e contrataram-me para trabalhar no Teatro José Lúcio, onde, além do Teatro José Lúcio, fiz algumas coisas também para o Teatro Miguel Franco, mais sobre os cinemas, o ciclo de cinemas do Teatro Miguel Franco. Trabalhei também para o Cineteatro Montreal, um bocadinho, também cinema, mais os cartazes para os cinemas dele, mas coisas poucas para o Cineteatro Montreal. E pronto. Até, entretanto, depois entrares... Ainda passei por um contrato com os museus de Leiria, ao mesmo tempo, tudo em conjunto. Nada que não gostasses, não é? Sim. Passei por um contrato, fui contratado para fazer os designs das exposições. Eu acho que o único espaço cultural, mais ou menos, que não estava inserido era o Banco de Portugal, na altura. Porque os outros museus fazia para o Castelo, fazia para o Mimo, para o Museu de Leiria, para o Moinho do Papel. Era um contrato que englobava isso tudo. Entretanto, no meio deste tempo, abriram um concurso em Leiria para o quadro. Eu concorri e lá estás. E lá estás na divisão de comunicação e relações públicas. Exatamente, okay. Sim. É essa a divisão, e onde continuas a desenvolver todos os trabalhos relacionados com os museus. Sim, faço muita coisa para museus, mas não trabalho só em museus, obviamente. Sim. Trabalho também com as outras unidades orgânicas da Câmara, desde as obras, do turismo, do desporto. Mas acho que quase todos os dias faço qualquer coisa para os museus. Há sempre uma depois coisa. Também a parte das redes, o design para... Sim, fazemos trabalho impresso e também trabalho digital para as redes sociais. E com diferentes formatos, não é? Com diferentes formatos, sempre. Sim. Eu lembro que quando estava no Banco de Portugal, ou seja, há mais tempo, na altura fazíamos um cartaz para uma exposição e esse cartaz gravávamos em imagem e dava para tudo. Hoje em dia, cada vez mais estas coisas crescem e agora temos que fazer um formato para o story, um formato para o feed. Quando fazemos o feed, depois os programas são muito grandes, já não serve uma imagem, já tem que ser várias imagens a funcionar em carrossel e acaba por ser um bocadinho assim. Sim, senhor. Então, depois deste percurso profissional, iremos entrar nos museus, mas depois iremos falar de outros teus vícios. Vamos falar disso depois deste momento comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com Fausto Vicente, um viciado em museus, viagens e livros. Fausto,
Se pudesses criar uma identidade visual para qualquer museu do mundo, que conheces vários do mundo, qual é que escolherias e porquê? Quais é que achas são os elementos visuais para captar a essência de um museu? Bem, eu já criei algumas identidades. Criei uma identidade para o Centro de Artes, para os Museus Municipais das Caldas. Houve uma altura em que trabalhei também a identidade do Castelo de Leiria. A identidade do Centro de Artes ainda hoje é a mesma que eu criei. Do Castelo de Leiria já houve um redesign feito por uma agência, acho que foi a P06, que é uma agência grande em Lisboa. Mas eu acho piada que eles guardaram... ou seja, uma parte do que eu tinha feito, ou seja, não quebraram o design que eu tinha feito do castelo, utilizaram na mesma a janela, apesar de terem feito ali uns ajustes, utilizaram o mesmo tipo de letra que eu tinha usado, apesar de ser um peso um bocadinho mais pequenino. Fiz também uma identidade para a Galeria Municipal de Leiria, para o Banco de Portugal, que também foi remodelada pela mesma empresa, mas aí eles quebraram completamente com o que estava feito e criar uma coisa de raiz. Sofre-se muito. Como é que é esse teu processo, portanto, criativo? Quais são os caminhos que tu costumas fazer, se é o que podes partilhar? E por vezes, eu gosto de me lembrar, nos primeiros tempos, crias uma identidade ou um cartaz, uma entidade pede-te um cartaz. E depois, como é essa relação? Porque às vezes quem encomenda não gosta e sugere se calhar algo que vai contra o que tu idealizaste ou com aspectos que já não são atuais. Como é que se lida com isso? Às vezes não é fácil, mas eu acho que faz parte aprender a lidar um bocadinho com isso. Havia um professor da Bauhaus que obrigava os alunos a trabalhar com as cores que não gostavam, ou seja, em vez de eles poderem usar as cores que gostavam, obrigava-os a usar as cores que não gostavam. E isso acaba por ser uma aprendizagem também, sairmos da nossa zona de conforto, até porque não estamos a trabalhar para nós, não é? Eu, se fizer um livro ou um cartaz para uma coisa que seja minha, eu tenho liberdade total para criar o que quiser. Mas quando estou a criar para outra pessoa, o trabalho que eu estou a fazer tem que refletir também a personalidade dessa pessoa. Ou seja, se eu estiver a trabalhar com um museu, muitas vezes o diretor ou quem quer que seja, o trabalho que eu faço acaba por refletir um bocado a personalidade daquela pessoa e os gostos dela. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes dizem, eu não gosto desta letra, quero antes uma letra com serifa. E eu, em vez de escolher uma letra com serifa, ou seja, eles escolhem, por exemplo, quero a Times New Roman, que é o tipo de letra que toda a gente conhece do Word e assim. E eu acabo por escolher, por exemplo, um tipo de letra ou de um designer português que seja muito parecida com a Times New Roman e, de certa forma, leva água ao meu moinho, leva água ao moinho de quem está a pedir o projeto e depois as pessoas acabam por gostar. Ou seja, o trabalho tem que refletir sim a minha personalidade e eu tenho a obrigação de, mesmo quando não é aceite, aconselhar e sugerir o que eu acho que deve ser feito, mas depois tem que haver um trabalho também da pessoa para quem eu estou a fazer o trabalho, de gostar ou não, e isso acaba por ser um trabalho em conjunto. Mas às vezes surge que não gostas nada do que... Sim, é verdade que isso acontece por vezes e era o que eu estava a dizer, nem sempre é fácil lidar, mas isso também tem um lado bom, tem esse lado mau, que às vezes não é fácil. Eu lembro quando era mais recém-licenciado, sofria muito com isso. Um cartaz não era aceite e eu ficava deprimido, mas depois, entretanto, comecei a trabalhar mais e às vezes um trabalho que não é aceite, acabo por utilizar o mesmo conceito gráfico noutro trabalho que depois me é pedido de outro lado qualquer e... Vai-se trabalhando e ganhando aqui defesas para nos protegermos. E é bom, porque se nós fizermos só o que gostamos, as coisas ficam todas muito iguais. E quando vêm opiniões diferentes, muitas vezes enriquece o trabalho. Sim, criam novos desafios, não é? Sim, e vamos fazer coisas que nunca faríamos de outra forma e que muitas vezes, às vezes, nem sempre têm um resultado bom, mas muitas vezes tem um resultado bom. Qual é que foi a tua exposição de museu favorita, mais favorita de todos os tempos e que tornou memorável como designer? Não sei, olha, uma exposição que eu acho que teve um grande impacto, acho que foi a dos bonecos rebeldes para o Museu de Leiria, que foi uma exposição que eu fiz o design enquanto ainda era freelancer, enquanto estava na Galeria Banco de Portugal. Em que
o Museu de Leiria existiam 2 ilustradores que eram formados nas Belas Artes de Leiria e que foram muito importantes para a banda desenhada em Portugal e até para os filmes de animação também. Foram os precursores, foram os primeiros, dos primeiros, não quer dizer que tenham sido os primeiros, mas estiveram entre os primeiros a desenvolver trabalho em Portugal nesse campo, que era o Sérgio Luís e o Gui Manuel, que eram formados nas Belas Artes e eram muito importantes. E em Leiria as pessoas não conheciam estes 2 rapazes, que morreram muito novos, e houve uma iniciativa da parte da Câmara e do Museu de Leiria em dar a conhecer o trabalho deles às pessoas, mesmo às que não iam aos museus, e então foram feitos lonas em grandes formatos, que foram expostas pela zona histórica da cidade, e foi feita uma exposição no Museu de Leiria, pequenina, e foi em conjunto também com o Arquivo Distrital de Leiria, e onde havia também uma exposição, e entre o Museu de Leiria e o Arquivo Distrital de Leiria havia um percurso que as pessoas percorriam com várias lonas em tamanhos grandes, com mapas a indicar o roteiro, e faziam o percurso e assim conheciam o museu, passavam pelas ruas da cidade, mesmo as pessoas que não iam ao museu acabavam por contactar com aquilo e quererem se interessar mais, e depois iam também ao Arquivo Distrital de Leiria. Foi um trabalho em conjunto, me deu muito prazer, ganhou o prémio da APOM de Marketing Cultural. Somos colegas, familiares, não é? Se bem que não é um prémio meu, apesar de eu ter trabalho que ter feito trabalho para este projeto, é um prémio que é um prémio do museu, não é? E de toda a equipa que trabalhou no projeto, obviamente, mas é um prémio do museu. Muito bem. Como é que a experiência do museu, portanto, a nível da narrativa visual, se relaciona com a tua filosofia do design? Desculpa, podes repetir? Sim, portanto, na experiência que trabalhas no museu com o curador de uma exposição e há toda uma narrativa, como é que ela se vai relacionar com a filosofia e o resultado do design a trabalhar? Eu acho que é uma coisa que acontece de forma natural, ou seja, eu inicialmente tento fazer uma proposta livre, com aquilo que eu acho que deve ser feito para o projeto, e tento não ser de certa forma castrado, porque, por exemplo, aquilo que estávamos a falar há bocado, de quando não aceitam um projeto, existe um perigo que é, quando se vai fazer o próximo projeto, partir do princípio que aquilo já não vai ser aceito. Eu normalmente tento que isso não aconteça, ou seja, tento fazer o que eu acho que está certo sempre, mesmo que quando me dizem que não concordam com isto ou com aquilo. Porque depois há o perigo também de me culparem por algo que eu já estou a fazer sem concordar com o que estou a fazer. Então eu tento fazer o que acho bem e depois as pessoas logo dizem não gosto disto ou não gosto daquilo, e então vamos afinando, vai havendo um trabalho em que se vai ajustando a proposta à minha personalidade e à personalidade para quem eu estou a trabalhar. Muito bem. Portanto, viciado em museus. Podes partilhar aqui qual é que foi o último museu que visitaste? Foi aqui o Museu Municipal de Orem. Pronto, recentemente, há poucas horas sim. atrás. Cheguei um bocadinho mais cedo e aproveitei e fui visitar ali. E fizeste muito bem. E qual é a tua opinião do Museu Municipal de Orem? Analisando de um ponto de vista gráfico, eu acho que tem ali muito trabalho gráfico. Eles forraram as paredes com a história dos pastorinhos, com a história que tem a ver com os pastorinhos e aqui do administrador da casa onde eles foram recebidos, e parece-me ter um bom trabalho também. Tem umas projeções numa mesa eu gostei muito, achei que mesmo em termos gráficos que estava muito rico. E como é que essas visitas a museus influenciam a tua abordagem? Ou seja, eu vou vendo coisas novas, o que é feito, sei lá, na Europa, nos melhores museus nacionais, também nos museus das cidades mais pequenas, e muitas vezes vai sendo feito um ajuste, ou seja, nos sítios onde eu trabalho, isso funciona um bocado como inspiração também, não é? É claro que tentamos apontar sempre para o melhor, nem sempre é possível fazer o que é melhor,
mas depois também cada projeto tem as suas próprias características. Por exemplo, há projetos em que não se pode gastar muito dinheiro. Há outros em que às vezes são considerados mais importantes ou que têm alguma importância. Por exemplo, como eu estava a fazer, quando se faz um redesign da exposição integral de um museu, pode-se gastar um bocadinho mais do que se for uma exposição temporária, por vezes, nem sempre, mas às vezes, não é? E isso às vezes conta com o que é que vamos fazer. Também depende se as gráficas com que trabalhamos, às vezes convém trabalhar com gráficas que tenham experiência, porque às vezes nos municípios, nem sempre, mas a maior parte das vezes trabalha-se com o preço mais barato. E se uma gráfica que não tem experiência tiver o preço mais barato, muitas vezes temos que os contratar. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil porque... Mas é óbvio que se correr mal, depois não precisamos os contratar, porque já temos uma justificação. Bem, eles não têm experiência, da outra vez correu mal, e desta vez não podemos sequer consultá-los para este trabalho. Mas muitas vezes nem sempre ganha o que faz melhor o trabalho, porque tem que ser quem tem o preço mais barato. Tens noção de quantos museus é que já visitaste? Não sei, mas visitei muitos. E tens previsto, tens na tua agenda, porque és viciada em museus, qual será o próximo museu a visitar? Provavelmente será em Roma, porque vou no próximo fim de semana para Roma. Ai, mamma mia, que fortuna para Roma. Mas não. Hoje à tarde, não sei se poderá ser considerado um museu, mas é um museu de certa forma. Vamos ao Castelo de Orém. Visitar a exposição. Faz parte, é um dos núcleos do Museu Municipal de Orém, a visitar uma exposição de Serralves, sim, senhor. Por isso, antes de Roma, ainda temos aqui o Castelo de Orém. Muito bem. E quando fazes, planeias as tuas viagens, como é que tu preparas, vais à procura previamente os museus que existem, aqueles que te interessam, visitas todos, mesmo que aparentemente não te possam interessar, tens uma área mais específica de museus que aprecias mais? Depende, é assim, eu no secundário tive História da Arte, de forma que há alguns museus, por exemplo, agora vou a Roma, o Museu do Vaticano, a Galeria Borghese, são os museus de topo, o Museu do Capitólio, em que têm trabalhos nos livros de História da Arte e que nós pensamos à partida logo, pronto, estes têm que visitar o Coliseu, mas depois, muitas vezes, imaginando que já estou na cidade e que no percurso entre um museu e outro me aparece um museu, porque muitas vezes há museus que não estão previstos, que se decidem num momento e que são agradáveis surpresas, por exemplo, mesmo museus pequenos. Ou seja, para mim os museus grandes não são só os museus grandes que são bons. Por vezes pode saber tão bem ver um museu pequeno como um museu grande, não é? E muitas vezes igrejas, acabamos por... É claro que vamos às principais que estão nos livros de História da Arte. Faço também uma pesquisa no Google a ver, por exemplo, quando não conheço a cidade, a ver quais é que são os museus principais da cidade. Se a pessoa pesquisar museus e o nome da cidade, aparecem logo vários que são os principais e outros que não são os principais e acabo por fazer uma seleção. Mas há muitos que às vezes são mesmo no próprio momento. Por exemplo, lembro a primeira vez que fui a Roma, tentámos ir ver a Galeria Borghese, não conseguimos, porque era preciso reservar e nós não reservámos, eu não sabia, só tinha reservado para o Museu do Vaticano, e não nos deixaram ver, e só tínhamos vaga depois de já estarmos a voltar para Portugal. E então, na altura, acabámos depois por ir ao Museu dos Etruscos, que era ali ao lado, acabámos por ver ao Museu da Arte Moderna também, que não estavam nem um nem outro previstos, e até o Museu da Arte Moderna acabou por ser uma agradável surpresa. Até tinha trabalhos de uma portuguesa da Vieira da Silva. Muito bem, sem contar, tem-se essas boas surpresas. Visitando tantos museus no estrangeiro, como também em Portugal, que os visitas, como é que nós estamos em termos do design dos museus, da comunicação, das exposições? Eu acho que, regra geral, estamos bastante bem, e eu acho que uma das coisas que faz com que seja importante viajar é muitas vezes para vermos o que se faz lá fora e percebermos que... para darmos valor ao que temos cá dentro, ou seja, não é para irmos lá para fora ver os grandes museus e depois pensar, estes sítios é que são espetaculares, em Portugal não há nada disto. Eu acho que é exatamente o oposto, é irmos lá para fora ver os museus para perceber que o que temos cá dentro também é bom. Por exemplo, eu lembro que há pouco tempo, ou seja, quando era criança, tinha ido ao Museu de História Natural
e não me lembrava bem do museu e achava que o nosso museu era pequenino, o nosso Museu de História Natural que era pequenino. Ia lá para fora para os museus, para Londres, para Viena da Áustria, para Bruxelas, e via os museus destas grandes capitais europeias e pensava, nós de facto não temos os nossos museus de História Natural, nós não temos, por exemplo, um museu do Louvre, não é? Mas temos bons museus, ainda há pouco, depois fui visitar o Museu de História Natural há pouco tempo e vi que temos um museu espetacular. Tudo bem, não temos uma coleção de dinossauros ou dos ossos dos dinossauros assim muito grande, temos coisas pequeninas, mas temos uma boa exposição zoológica no Museu de História Natural. Temos um bom museu de arte moderna. Eu acho que o museu da Coleção Brard, que agora já não é o Museu da Coleção Brard, é o museu de arte moderna de também agora não sei. Pronto, o atual museu, que era a Coleção Brard, é um museu com uma coleção muito boa que está ao nível dos grandes museus de arte moderna em qualquer ponto do mundo, não é? Para mim, tudo bem, não temos um museu do Louvre, mas o nosso Museu de Arte Antiga também é muito bom, sim, não é? Sim. O nosso Museu de Arqueologia também é pequenino, mas é bom também. Eu gosto, mesmo quando é nas cidades pequenas. Há um tempo fui visitar o Museu de Óbidos, o Museu Municipal de Óbidos, e pus no Instagram, fiz um postzinho, e o meu irmão perguntou-me logo: então gostaste do Museu de Óbidos? E eu, sim, gostei. Às vezes é tão bom visitar museus pequenos. Já estamos às vezes fartos daqueles grandes museus em que se anda. Porque por vezes... Portanto, a massificação, museus com muita gente, muito turismo, isso acaba por não desfrutarmos da melhor maneira, não é? É verdade. Olha, por acaso no Museu do Louvre eu tive muita sorte, porque fui na altura do Covid, quando começou o Covid mesmo, e eu tinha marcado viagem para Paris. Normalmente nós marcamos as viagens com muita antecedência para serem baratas, quase com um ano de antecedência, ninguém imaginava que ia acontecer o Covid. E lembro que uns meses antes reservei a entrada no Museu do Louvre. E então, entretanto, ficou o Covid, não cancelaram os aviões, por isso nós viajámos para Paris na mesma, mas naquela semana antes de ter a minha marcação, o Museu do Louvre estava encerrado, fechou para toda a gente por causa do Covid e estava fechado. O que é que aconteceu? E eu vou para Paris ainda com o museu fechado, eu assim, não acredito, venho a Paris e não vou ver o Louvre. E no dia à noite antes aparece na internet, eu vou sempre à procura, que no dia a seguir, ou seja, no dia exato para que eu tinha a minha reserva, o museu reabriu. E foi bom porque consegui ver o Louvre nessa viagem, mas foi também bom porque o vi muito vazio, ou seja, sem aquelas enchentes que ainda há pouco tempo fui a Paris novamente com os meus pais e com o meu irmão e era um absurdo de gente no Louvre por todo o lado. E eu, neste aspecto, tive a sorte de ver a Mona Lisa quase sem ninguém à frente. Sim, isso é um privilégio. Eu já, no ano da Covid, portanto, eu tinha ido na semana anterior, creio eu, ver a exposição do Leonardo da Vinci no Louvre, nesse ano. Creio que na semana seguinte, ou 15 dias depois, encerrou tudo, os voos, portanto, já se também foi quase na mesma altura. Foi na mesma altura, curiosamente, estás-me a recordar isso. Olha, Fausto, de todas as viagens que tens feito, qual é aquela que teve mais impacto na tua visão criativa? Tens alguma ideia assim, uau? Eu acho que talvez as primeiras viagens, porque assim, eu quando era mais novo via muitos museus, mas em termos de viagens internacionais só comecei a viajar mais tarde. E eu acho que as primeiras viagens que eu fiz, sei lá, uma delas, olha, foi a Roma. Daí eu estar-te a dizer que o Museu de Arte Moderna foi uma experiência muito agradável, mas que se calhar se fosse hoje, como já vi tanta coisa parecida, já não teria o mesmo impacto. Ou seja, as primeiras viagens que fiz, essa viagem se calhar também a Paris, fui à Índia também, foram assim, as viagens que para mim tiveram um impacto maior, porque foi uma altura em que para mim era tudo novo. Agora continua a ser boas, adoro viajar, não é? mas há muitas coisas que são semelhantes de uns sítios para os outros. Tudo bem, muda, existe sempre o Picasso, existe sempre o Van Gogh, é um quadro ligeiramente diferente, mas a disposição do próprio museu é ligeiramente diferente, o que faz com que seja bom visitar esses sítios novos, mas no fundo o essencial ao fim eu acho que está no princípio, naquela descoberta inicial em que tudo é deslumbrante, tudo é novo.
para mim é o principal. E tens tido já algumas desilusões ao visitar um museu porque tem uma boa campanha, conseguem vender um produto que depois na realidade não corresponde bem à tua expectativa? Eu acho que gosto quase sempre, mas é verdade que muitas vezes, por exemplo, se me falarem muito bem de um museu, não quer dizer que o museu seja mau, mas quando vamos, às vezes se calhar até é melhor não criar demasiadas expectativas para que estejamos mais abertos ao que quer que esteja lá. Ou seja, se me disserem logo, o museu é espetacular, eu não sei o quê, não sei... e a pessoa chega lá e está à espera de uma coisa tão boa que quando chegamos lá, mesmo que seja muito bom, vamos pensar assim, então, mas eu estava a pensar que era muito melhor, porque nós quando imaginamos, parece que imaginamos sempre melhor do que é. Há algum destino que sonhas visitar, que ainda não concretizaste e que seja importante do ponto de vista do design para a tua inspiração? Não sei se do ponto de vista do design, mas, por exemplo, acho que adorava ir ao Egito e temos tentado ir, mas agora com as guerras e com estas coisas torna-se muito difícil. Mas não é do ponto de vista do design, é claro que, assim, do ponto de vista do design, qualquer museu enriquece, porque onde quer que eu esteja, seja um museu de arte moderna, seja um museu de design, normalmente aproveito também para visitar os museus de design, mas em qualquer museu podemos estar atentos ao que é que eles fazem, como é que têm os painéis informativos nas paredes, como é que têm as tabelas, como é que assinalam, como é que comunicam uma exposição nova, até nas redes sociais. Ou seja, isso acho que não precisa só de ser um museu de design, apesar de eu também gostar de ir, ter estado no Museu da Bauhaus em Berlim, ter estado no de Bruxelas, no de Londres, que também é muito bom. Normalmente, sempre que posso e que sei que há um museu de design, também visito. Mas acho que qualquer museu é bom porque vê-se como é que... Até porque eu trabalho com museus diferentes, ou seja, muitas vezes trabalho para museus de arqueologia, muitas vezes trabalho para museus de arte moderna, muitas vezes trabalho para museus de arte sacra, e acaba por ser bom ver como é que os outros museus, principalmente quando são estes museus de topo, não é? Tens a noção que ao visitares ao museu estás a visitá-lo muitas vezes na perspectiva de trabalho. Sim, eu por acaso eu acho que sim, eu estou atento ao que eles fazem em termos gráficos, mas eu acho que consigo desligar. Consegues? Eu acho que consigo desligar. Eu acho que tudo bem que eu repare nessas coisas, mas muitas vezes até porque normalmente o bom design deve ser invisível. Ou seja, o design não se deve sobrepor às obras que estão a ser expostas. E isso ajuda muitas vezes a tentar procurar o que lá está, apesar de seja um museu de arqueologia, seja o que quer que seja, porque para mim os museus, por exemplo, uma rede de museus, os museus encaixam uns nos outros, independentemente de serem diferentes temas. Ou seja, tu já aqui tiveste o museu do entroncamento, dos comboios. Sim, para mim mesmo, é assim, eu gosto mais de visitar um museu de arte, mas eu gosto também de visitar museus que não são de arte. Gosto de visitar, já fui ao Museu do Vidro, da Marinha Grande, já fui ao Museu do Traje, já fui... Também já foi nossa convidada. Sim, adoro. Foi minha colega no Museu Malhoa, quando trabalhei no Museu Malhoa. Eu acho que os museus encaixam como se fossem um enredo que se completam uns aos outros. Ou seja, os vários museus, no fundo, interligam-se. E isso é importante em termos de design. É claro que depois, por exemplo, eu sou design, mas estudei História da Arte, ou seja, até porque o design surgiu um bocadinho da arte. Quando eu estudei História da Arte, tudo liga no fim até chegar ao design, não é? Tanto que os primeiros cartazes eram do Toulouse-Lautrec, que eram artistas plásticos, não é? De certa forma. Os primeiros do design de equipamento, os artefactos arqueológicos, não é? Que levam até à construção das facas, até a evolução acaba por ter tudo uma ligação. E quando isto tudo encaixa, pois eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Maravilha. Vamos falar de outro vício. Já falámos dos museus, das viagens, que está intimamente ligado aos museus, e aos livros. Qual é, portanto, que tipo de livros lês? Tem a ver também com o design, com o teu trabalho, ou lês outro tipo de... É assim, tem a ver com o design, mas eu não leio só livros de design, leio livros de arte, leio roteiros de museus, leio livros de filosofia. Ultimamente
leio muito livros de filosofia, que de certa forma estão ligados também à estética, não é? Livros de estética que têm a ver com teoria da arte e teoria do design. Mas leio um bocadinho tudo, leio de história da arte, de arqueologia, de arquitetura, fotografia. Recordas-te de algum livro que tenha influenciado a tua forma de pensar sobre o design e a vida em geral? Há um livro que eu gostei muito de ler, que era de Humberto Eco, que é Viagem pela Irrealidade Cotidiana. Foi um livro que me marcou de uma forma especial, porque acho que o que é irreal, não é? Qual é que é a diferença entre o real e o irreal? É um bocado teoria. E acaba por... Eu sou religioso também. E ele junta um bocadinho a arte com... Não sei se ele seria propriamente religioso, mas fala do conceito de Deus, fala do... E vê isso de um ponto de vista artístico também, e isso interessou muito. Como é que a tua paixão pelos livros se manifesta no trabalho? Também prestas atenção ao layout, ao design dos livros? Sim, mas acho que funciona um bocado como o que eu estava a dizer nos museus. Eu acho que consigo desligar. Se eu me conseguir desligar, é claro que reparo se um livro tem um bom design e normalmente isso afeta a minha escolha também, mas acontece por vezes que um livro tenha um design muito bom e depois nem sempre o conteúdo é bom. Às vezes para mim um livro é bom quando tem um bom design, mas quando tem também um bom conteúdo, não é? Porque é possível um livro ter um ótimo design e não prestar para nada. A verdade é essa. Também é possível um livro ter um design horrível e ser um livro muito bom, muito importante, não é? E tens também vasta experiência neste mundo do design de editorial, que me ofereceste alguns e que muito agradeço. E estou, ao ver as capas, são fantásticas. Fantástico trabalho. E obrigado e parabéns. Sim, há alguns livros que eu acho que é bom. É um trabalho que eu gosto de fazer design de livros. Tenho também uma revista cultural com uns amigos, que é uma coisa que nós fazemos por carolice. Ninguém recebe dinheiro nenhum e o dinheiro do custo das revistas acaba por ser só o preço para dar para sustentar, para o preço de custo que eles custam a fazer. Mas é uma coisa que me dá muito prazer também, mas nem sempre é possível fazer catálogos, porque... Qual é aquele que te mais marcou recentemente? Eu acho que um dos últimos catálogos que eu fiz, acho que foi um catálogo que eu gostei muito de fazer, que é um catálogo para o Museu de Leiria, que é o da exposição Cidade de Leiria, Tamanho e Desenho, que é um catálogo sobre a evolução urbanística da cidade de Leiria. E que me deu muito prazer fazer. E que está lindo, como e pronto. Mas nem sempre é possível fazer esses projetos, porque muitas vezes são caros e... Sim, requer um grande investimento e sensibilidade. Sim. Das tutelas investirem nesta área. Mas investigação nem é só o preço do próprio custo livre, é claro que é o preço do que custa fazer um objeto especial, muitas vezes, apesar de às vezes ser possível fazer coisas também boas a preços mais baratos, não é? Mas muitas vezes tem a ver também com o próprio custo do meu trabalho para uma empresa, não é? Porque um livro não demora ao mesmo tempo a fazer que um cartaz para uma exposição ou que um logotipo, não é? E muitas vezes, como são projetos muito longos, que envolvem muito tempo de trabalho, as hierarquias todas, as páginas, são muitas páginas a serem trabalhadas graficamente e normalmente um livro pode demorar um mês a fazer. Ia precisamente perguntar. Enquanto, por exemplo, uma exposição às vezes pode ser feita num dia ou em 2 ou 3 dias. O design, se for uma coisa simples, é claro que há exposições mais complexas também, que envolvem muitos painéis na parede, forrar paredes, que às vezes tem que se tirar medidas, tem que se ver para que depois aconteça tudo bem. Mas normalmente, se for uma exposição simples em que é preciso fazer um cartaz, divulgação nas redes sociais, normalmente são coisas que demoram um pouco de tempo, não é? E nós, como não trabalhamos só para os museus ou só para fazer catálogos, depois o tempo tem que dar para tudo. E a Câmara de Leiria, por exemplo, que é onde eu trabalho agora, é uma câmara que cresceu muito nos últimos anos e tem que dar para todos, e muitas vezes estes trabalhos ultimamente até têm sido feitos, alguns deles, não é todos, nós também fazemos muitos, mas muitas vezes acabam por ser feitos também por empresas externas ou o que quer que seja, porque não dá tempo para nós fazermos tudo. Acaba por ser um bocadinho assim.
Como é que, portanto, se tivesse que descrever o teu estilo de design em 3 palavras, quais é que seriam? Não sei, talvez eu gosto de ter um design moderno, mas gosto que seja elegante também, e depois também depende daquilo para que eu estou a trabalhar, não é? Porque, por exemplo, se for um trabalho que seja histórico, normalmente tentamos puxar um bocadinho mais pelo elegante. Se for um trabalho moderno, pode ser um bocadinho mais arrojado, não é? Depende também um bocado E onde é que te vês daqui a 5 anos na tua carreira de design gráfico? Não sei, eu gosto de ser funcionário público e acho que estou feliz a trabalhar em Leiria, continuo a trabalhar em museus, que é algo que eu gosto de fazer. Eu não me vejo a trabalhar muito diferente. Continuo-me a ver a fazer viagens, continuo-me a ver a ler muito, mas vejo-me também a trabalhar em Leiria. Em termos profissionais não me vejo mudar. Não quer dizer que não aconteça alguma coisa que me faça mudar, mas para já eu estou contente onde estou. Muito bem. Tenho aqui uma questão que já terás respondido, mas pode haver algum aspecto que não tenhas reforçado, que eu tenho aqui preparado. É como é que equilibras a tua paixão por museus, viagens e livros com o teu trabalho profissional? Elas alimentam-se mutuamente? Sim, claro, sempre. Até porque eu acho que viajar dá-nos uma visão fresca das coisas e isso é muito importante na parte criativa. Estamos a aproximar do final e gostava de te perguntar, enquanto visitante e um grande viciado em museus, qual é que é o teu sonho para os museus? Para mim, o meu sonho para os museus é que continuem a guardar as provas de que os sonhos são realidade. Ok. Podes repetir? Agora perdi. Para mim, o meu sonho para os museus é que continuem a guardar as provas de que os sonhos são realidade. Muito bem. Bela forma de terminar o programa. Fausto, olha, muito obrigado por teres vindo aqui nesta hora partilhar os teus vícios, todos fossem assim. Portanto, é um programa inédito, ter como convidado um visitante de museus e ainda por cima, pelos museus, viciado. Portanto, Fausto, por favor, não faças qualquer tipo de tratamento de desintoxicação deste vídeo. E foi muito bom, deste vício, digamos, desculpa. E, portanto, um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Abraço. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem sempre os museus. Já sabem, Museus e Companhia, no 3º sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos, obrigado e até lá.